Já faz um bom tempo que não se vê telegrafistas, datilógrafos ou leiteiros andando por aí. Com o passar dos anos e o desenvolvimento de novas tecnologias, trabalhos comuns no passado deixaram de existir. É por isso que você dificilmente vai achar por aí um vovô designer de games, especialista em bioinformática ou gestor de redes sociais. De uma geração para outra, o quadro profissional foi completamente modificado. Não é à toa que 69% das empresas dizem ter dificuldades em encontrar mão de obra qualificada, principalmente nas áreas de tecnologia de informação e engenharia. Mas, enquanto isso, só no Brasil temos cerca de 2 milhões de desempregados, o que mostra um grande descompasso entre gente disponível e gente qualificada para algumas profissões. Eu acho que esses últimos 10 anos foram positivos em termos de conquistas, de evolução do trabalho, de possibilidades econômicas. Quer dizer, dentro da crise econômica mundial, o Brasil foi um dos que foi menos afetado diretamente. A gente tem 2 grandes desafios aí, que é a Copa do Mundo e a Olimpíada, né? Junta isso com a perspectiva do pré-sal, que é de longo prazo, porque a Copa do Mundo acaba, né? A Olimpíada acaba, mas a gente tem um pós-2016. Então, o pré-sal é um exemplo de possibilidades que o Brasil tem. O Brasil tem todo um mercado potencial para crescer, né? Eu acho que o grande desafio nosso não é tanto o mercado potencial de crescimento, mas é a formação de bons profissionais. O mundo e o Brasil não acabam em 2016, mas um temor que a gente tem em termos de economia é essa euforia que está criada com esses eventos diminuir. E aí quem estiver preparado é quem vai conseguir sobreviver se tivermos um cenário de crise depois de 2016. Mesmo assim, você, brasileiro, nascido entre os anos de 1990 e 2000, pode se considerar um sujeito de sorte, pois vive um fenômeno único na história, o chamado bônus demográfico, em que a população em idade ativa atinge o seu nível máximo. Ou seja, ainda não temos muitos idosos para cuidar, nem tantas crianças para educar como no passado, mas temos um excelente número de pessoas em idade de trabalho. Somado a isso, somos hoje a 7ª economia mundial, o que atrai muitas empresas de fora, dispostas a contratar gente por aqui. A gente vai viver um período de um bônus demográfico, né? Falta muita capacitação. Eu não diria que a gente tem uma explosão também no número de vagas, existem alguns setores que demandam muitas vagas. E eu diria que é mais o problema da formação de mão de obra do que efetivamente a ausência de vagas, né? Então, esses 2 fatores, bônus demográfico com possibilidades de crescimento, vão ser determinantes na formação das pessoas nos próximos anos e em que carreiras e em que posições essas pessoas vão trabalhar. O grande desafio é que quem for se colocar nas áreas profissionais tem que estudar e se formar muito bem naquela categoria. Se você escolher ser um economista, tem que ser um bom economista, um cinegrafista, um repórter, enfim. É aquela área, você tem que saber o que aquela área caracteriza como um ponto importante. Se alguns mercados sofrem com a falta de profissionais, outros mais tradicionais já apontam para uma saturação, como é o caso do direito, medicina e odontologia. Só em Brasília existe um dentista para cada 236 moradores. A taxa recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 1 para cada 1.500 habitantes. O mesmo acontece com a medicina. No Brasil são 175 escolas médicas contra 129 nos Estados Unidos e 47 na França. Nosso país também está em 3º lugar no ranking mundial dos países que mais formam advogados. Enquanto isso, em carreiras como tecnologia da informação, profissão responsável pela implementação e gerenciamento dos sistemas de informação nas empresas, cerca de 120 mil vagas que pagam altos salários estão às moscas por falta de braços. Então, a gente toma a decisão dos jovens hoje muito focadas na carreira que vai trazer a maior rentabilidade financeira. Isso não necessariamente é a melhor forma de se escolher a profissão, né? Eu acho que essas ondas de remuneração acabam acontecendo. Você vai ter um período em que certas carreiras com maior demanda, por exemplo, TI, engenharia, vão pagar mais no período em que elas precisam suprir aqueles profissionais. Se a gente tiver uma virada econômica, alguma outra situação de crise, por exemplo, não necessariamente essas carreiras vão atrair. E aí quem escolheu a profissão pensando única e exclusivamente no dinheiro vai ficar, né, numa situação que nem tem o dinheiro e nem tem a felicidade profissional, né?